Olá, queridos! Bem-vindos todos ao canal Falando com Deus. Eu sou o pastor Ronildo Santos. No nosso tema de hoje, nós estaremos falando sobre os anjos como a oitava arma espiritual do cristão. Bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Peço a você que neste momento se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo e não se esqueça de ativar o sininho, beleza? Pois bem, queridos, nós estamos aí numa série de vídeos onde estamos falando sobre as 10 armas espirituais do cristão. E hoje já estamos aí na oitava arma, né? Já fiz 7 vídeos, pesquisa aí no canal, dê uma olhadinha e você vai encontrar os vídeos sobre as armas espirituais. Hoje nós vamos falar em caráter mais didático um pouco, ok? Eu gostaria de passar para você uma visão um pouco mais ampla dos anjos de Deus a nosso serviço, dos anjos de Deus agindo a nosso favor, como eu entrei já cantando no início deste vídeo, né? Essa canção poderosa do Ministério Koinonia de Louvor, tá? De repente você quer saber aí, pastor, quem canta essa música? Achei legal, vou levar para minha igreja. É o Ministério Koinonia de Louvor, se não me engano, volume 4, né? Koinonia de Louvor, Adoração 4, alguma coisa assim. Pesquisa aí no YouTube e você vai encontrar. Queridos, o que são os anjos? Quem são os anjos, né? São seres espirituais que exercem o ofício de mensageiros de Deus. Eles são mensageiros do Senhor Deus, do nosso Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, está escrito assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Uma pergunta, e nós sabemos que é assim mesmo que funciona. Os anjos de Deus, eles estão a serviço do povo de Deus. Quando há a necessidade, Deus envia os seus anjos para nos ajudar nas nossas pelejas, nas nossas guerras, nas nossas batalhas. Então vamos lá. A palavra anjo significa mensageiro ou representante. Os anjos são seres pessoais que assistem diante de Deus e o louvam constantemente. São dotados de liberdade moral, empenhados no serviço de Deus e ocupados por Ele para ministrar o bem-estar dos homens. Assim, anjo é o nome de seres celestiais mais elevados do que o homem em dignidade. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Está se referindo a nós homens quando fala a respeito de Jesus. Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, mas nos cobriu de glória, nos cobriu de honra e nos deu o livre-arbítrio, nos deu o direito de tomar decisões, correto? O direito de tomar decisões. E os anjos, aí você pode perguntar, pastor, os anjos têm livre-arbítrio? Eu acredito que sim, porque se não tivesse, Lúcifer não teria tomado a decisão que tomou. Lúcifer tomou a decisão de ser mal, e portanto Deus não impediu ele de se tornar mal. Então, nós temos livre-arbítrio. Porém, os anjos, eles estão mais submissos, vamos dizer assim, porque não tem pecado, né? Os anjos de Deus, eles não têm pecado, não tem falha, não tem erro. Aqueles que não se tornaram, que não continuaram sendo submissos, eles foram afastados da glória de Deus, que são os anjos caídos, né? Satanás e os seus anjos. Eles não decidiram continuar sendo submissos à soberania de Deus, portanto foram expulsos. Eles se rebelaram contra Deus, portanto foram expulsos do céu. E os anjos que permaneceram, eles permanecem em total obediência, em total submissão a Deus e à sua soberania. Essa é a diferença. Eles não fazem exatamente o que eles querem. Eles fazem exatamente o que Deus ordena que eles façam. Sobre nossas vidas, quando Deus fez o homem, foi um pouco diferente. No Éden, quando Deus fez o homem, Deus fez o homem, fez o planeta e deu autonomia total. Deu ao homem o direito total de dominar sobre tudo que havia sobre o planeta Terra. Então, Adão teve toda a autonomia. Porém, um anjo caído, Lúcifer, foi lá e enganou Eva, que levou Adão a comer do fruto, onde eles pecaram, desobedeceram a Deus, e esse domínio e esse direito passou
para Satanás, passou para Lúcifer, como um anjo do mal, um anjo caído. Então, os anjos que estão diante de Deus, comparado aos homens, eles estão, no momento, mais dignos do que nós, simplesmente pelo fato de estar diante de Deus. E um dia nós receberemos essa coroa de glória que Paulo fala, né? Nós teremos esse direito também de estarmos diante de Deus e nos vermos assim como nós. Paulo explica sobre isso, e nos vermos assim como nós somos verdadeiramente, no nosso interior, depois da nossa transformação em Cristo. Então o pecado deste corpo não nos deixa ver exatamente como nós somos. Nós iremos receber um novo corpo, um corpo de glória. Nós iremos receber novas vestes, né? Quando a Bíblia fala de vestes, está falando do corpo físico. Nós iremos receber novas vestes, um novo corpo, um corpo glorificado. E assim nós seremos como anjos, como o próprio Cristo falou. No céu não se casam e não se dão em casamento. Todos seremos como anjos nos céus. Então, é basicamente isso. Tem muito mais explicação sobre isso, mas precisamos continuar aqui. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 11, diz assim: mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então aqui, em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 e 11, explica um pouco mais a comparação dos anjos aos seres humanos. São maiores em força e maiores em poder. Então não precisa nem explicar muita coisa, né? Vamos lá. Não se pode afirmar quando os anjos foram criados. O que se tem de certo é que foi antes do 7º dia da criação. Depois você confira lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Os anjos não estão sujeitos à morte como nós homens, mas verificamos na palavra de Deus que aqueles que usaram de sua liberdade para se oporem a Deus estão condenados à morte eterna, ao lago de fogo. Aquilo que eu já disse aí um pouquinho antes. Quanto à sua estatura, seu tamanho, a Bíblia não nos fornece maiores detalhes, mas nos leva a entender que há uma certa categoria maior que a estatura humana, Salmos capítulo 8, versículo 5, e outra menor, Apocalipse 21, 17. Intrinsecamente, eles não possuem corpos físicos como os nossos, conquanto possam assumir formas físicas, quando Deus lhes prescreve uma missão especial. Além disso, Deus não lhes concedeu a capacidade de se reproduzirem, pelo menos não como foi dada ao homem, porque eles não casam, nem se dão em casamento, Marcos capítulo 12, versículo 25, como eu já disse. No que tange a seus ofícios, as Escrituras apresentam assim: essa referência sobre anjo você vai encontrar no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 9 e 15. A referência sobre arcanjo você vai encontrar em Judas, versículo 9. Judas só tem apenas um capítulo. Querubim você vai encontrar em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Serafim em Isaías, capítulo 6, versículo 2 até o 6. Pode ser uma questão hierárquica mesmo, né? Com certeza existe essa hierarquia, com certeza. São seres individuais e, embora espíritos, experimentam emoções, né? Prestam cultos ao Senhor, como está em Salmos, no capítulo 148, no versículo 2. Conhecem suas limitações, não são oniscientes, Gênesis 19, 12, Mateus 24, 36. Onisciente. Quando nos referimos à onisciência, nós estamos nos referindo a um dos atributos de Deus: onipresença, onisciência e onipotência, né? Onipresença, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, sabe de todas as coisas, de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. E onipotência. Onipotência é que ele é senhor de todas as coisas, né? Ele é o Deus todo-poderoso. Não existe outro Deus além dele, maior do que ele. Então, onisciente os anjos não são. É evidente que no mundo angelical,
nesse vasto reino da luz e glória, existem diferentes categorias e posições. Deus distribuiu entre eles domínio e poderes nos lugares celestiais que existem nesse mundo invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Seus nomes na Bíblia. Nós encontramos lá no livro de Daniel capítulo 8, 16 e Lucas capítulo 1, 26, o nome Gabriel, que significa homem de Deus ou herói de Deus, anjo mensageiro, porta-voz da parte de Deus. Na referência de Daniel capítulo 8, versículo 13 e depois capítulo 12, versículo 1, nós vamos encontrar o nome Miguel. Quem é como Deus? O significado de Miguel. Quem é como Deus? Arcanjo guerreiro. Os livros não canônicos citam estes. O que são os livros não canônicos? Foram aqueles livros que foram considerados não inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São os livros não canônicos ou os livros apócrifos. Pesquisa aí na internet um pouquinho e você vai saber sobre os livros apócrifos. Quem sabe aí, futuramente, eu possa falar um pouco sobre esses livros. Nos livros apócrifos tem referência a Uriel, que significa Deus é luz, ao anjo Rafael, que significa curador divino, e a Remuel ou Hanael ou Hananeel, que significa Deus favoreceu. Os anjos são os distribuidores e administradores da beneficência divina com relação a nós. Eles dão atenção à nossa segurança, encarregam-se da nossa defesa, dirigem nossos caminhos e exercem uma solicitude constante no sentido de que nenhum mal nos atinja. Eles guiam, consolam e cuidam do povo de Deus em meio ao sofrimento e perseguição. Billy Graham diz em um trecho de seu livro o seguinte: em meio à crise mundial que estamos destinados a atravessar nos anos vindouros, esse tema sobre os anjos será de grande conforto e inspiração para os que creem em Deus. É um desafio aos incrédulos, para que acreditem. Essa é uma frase de Billy Graham, ele aconselhando aos incrédulos que não acreditam. Tem até crente que não acredita na ação dos anjos. Crente, eu estou me referindo a cristãos, que se dizem cristãos, mas que não acreditam na ação dos anjos a nosso favor, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, para nos ajudar na batalha contra o diabo, para nos ajudar nas nossas batalhas diárias do nosso dia a dia. Tem crente que não acreditam. E se tem cristão que não acredita, imagina aquele que está do lado de fora, então. Os anjos, queridos, Deus sempre envia, sempre enviou, sempre envia e sempre vai enviará os seus anjos para nos socorrer, para nos ajudar. Eu tenho testemunho disso, do que já aconteceu comigo, com a minha esposa. Nós morávamos na igreja, morávamos na parte de cima da igreja, e não lembro se nós compramos ou ganhamos um sofá. E a gente precisava subir, né, com o sofá para a parte de cima da casa. E aconteceu que eu coloquei uma escada, equilibrei o sofá e fui levantando o sofá. Eu na época era jovem, bem mais jovem, né, mais forte, mais resistente. Eu consegui equilibrar o sofá e colocar bastante força, subir e escorando o sofá na escada e subindo o sofá, né? Empurrando o sofá, subia um degrau, empurrava, subia outro degrau, empurrava, mais ou menos assim. Porém, quando chegou mais em cima, para a gente tombar o sofá, né, para dentro de casa, jogar o sofá para dentro de casa, eu pedi minha esposa para vir rapidamente, porque ela não ia ter força suficiente para poder puxar o sofá. Então eu pedi ela para me dar uma ajuda, porque não tinha ninguém para me ajudar naquela hora. Porque eu não ia conseguir continuar fazendo o que eu estava fazendo. Ela correu, porque foi tudo muito rápido. Enquanto ela correu para segurar o sofá, eu corri para a parte de cima para poder puxar o sofá. Só que quando eu cheguei para a parte de cima para poder puxar o sofá, eu percebi que o sofá, para puxar ele, era muito mais pesado do que para levantar ele. O que aconteceu? Eu comecei a perder as forças. Eu comecei a ficar sem forças para poder puxar o sofá, porque eu já tinha colocado muita força para poder levantar ele.
E naquela hora eu falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Porque se esse sofá cair aqui, ele vai machucar demais a minha esposa. E eu segurando, resistindo ali, né? Mas sem força, quase soltando o sofá, quase assim, sabe, na beirada da beirada, na beirada, literalmente da beirada. Se o sofá soltasse, ia machucar muito a minha esposa. Então, de repente, aconteceu algo extraordinário. Não foram as minhas forças que foram renovadas. Não foi. Eu senti o sofá como pena, como algo tão leve. E ele foi vindo assim, ó, naturalmente. Quando eu trouxe o sofá para dentro, eu perguntei, amor, você empurrou o sofá? Ela falou assim, não. Para mim era você que estava puxando o sofá. Eu falei assim, não. Eu quase nem fiz força para puxar o sofá. Para mim você estava empurrando o sofá lá de baixo. Que eu fiquei até assim, admirado. Falei, de onde que eu achou tanta força para poder empurrar o sofá? Queridos, eu tenho certeza que Deus enviou um anjo ali para poder me auxiliar. Porque o sofá veio facilmente. Ficou como pena, ficou levinho. E eu consegui puxar o sofá com muita facilidade para dentro. Eu creio que Deus enviou anjo. Assim como, quem sabe aí, em várias situações da sua vida, aconteceu isso com você. Se aconteceu, deixa um testemunho aqui, ó, na descrição desse vídeo, para que outros, ao lerem esses testemunhos, creiam também. Porque Deus envia os seus anjos para nos socorrer, sim, para nos ajudar, sim. Eu creio nisso, sabe? Eu creio. Vou continuar crendo em nome do Senhor Jesus. Não devemos dar ordem aos anjos, ordens diretas aos anjos, não devemos. Devemos pedir a Deus que ordene. Se você for lá no Salmo, no capítulo 91, você vai ver, você vai ler e vai entender que quem dá ordem aos anjos é o próprio Deus. E Ele dará ordem aos teus anjos. Então, está falando de Ele quem? Deus. Dará ordem a quem? Aos teus anjos, para nos livrarem e nos guardarem de todo mal. Deus dá a ordem, é Deus quem dá a ordem aos anjos dele. Não somos nós que damos ordem aos anjos, ok? Se um anjo nos falar diretamente, devemos pedir testificação. Juízes capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Aconteceu com Gideão, quando o anjo lhe aparece e ele pede, ele roga para que o anjo não fosse embora, para que ele fosse lá, buscasse a sua oferta, a sua oferenda e trouxesse. E aconteceu exatamente isso. O anjo ficou, Gideão traz a sua oferenda, o anjo pede para que ele coloque sobre uma pedra, o anjo estende a vara, sai fogo daquela pedra e consome o sacrifício. E esse sacrifício foi aceito por Deus. O ministério dos anjos quanto à nossa segurança e bem-estar parece que começa logo na infância e continua a vida toda. É o chamado anjo da guarda ou anjo guardião. Os anjos nos observam. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Observaram aí? Espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, tudo que estava acontecendo com os discípulos, os anjos viam. Os anjos nos observam. Se os anjos viam o sofrimento dos apóstolos e o que os apóstolos passavam, então eles veem também o que acontece com a gente, conosco, que somos filhos de Deus. Mas só vai interferir com a permissão de Deus. Os anjos que interferem sem a permissão de Deus são os demônios. Eles são intrusos. Por isso que a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo. Ou seja, não dê lugar aos demônios. Porque se você der lugar ao diabo, que é um anjo, ele vai entrar. Tá? Como eu dou lugar ao diabo? Como? Pelas minhas atitudes erradas, contrárias à vontade de Deus. Tudo que eu faço que é contrário à vontade de Deus é uma brecha para o diabo entrar na minha vida. Mas os anjos de Deus não. Os anjos de Deus só vão interferir, e eles não vão entrar na sua vida, eles vão interferir na sua vida externa apenas com a permissão de Deus, apenas pela vontade de Deus. Um fato que deve influenciar nossa conduta. Os anjos podem ser enviados por Deus para sim influenciar a nossa conduta. Porque se você é verdadeiramente um filho de Deus, é óbvio que Deus vai te corrigir, querido. É óbvio que Deus vai te chamar a atenção em algum momento quando você errar. No livro de Hebreus fala que Deus ama e corrige todo aquele que ele aceita, ele açoita, ele corrige, ele permite a correção exatamente porque ele ama.
Se Deus não te amasse, Deus não estaria nem aí para você. Filho de Deus é corrigido por Deus. E os anjos podem ser enviados. Tanto os demônios quanto os anjos de Deus podem ser enviados sim para te corrigir. Se você está no caminho da desobediência, você está dando brecha a Satanás para vir sobre você. De certa forma, é uma correção de Deus. Porque quando os demônios vierem sobre você e começar a te oprimir, você vai lembrar de quem? Primeiramente, é óbvio que você vai lembrar de Deus. E tem a outra situação, quando de repente você está no caminho, você está em obediência, mas de repente você quer tomar a decisão de fazer algo que é errado. E você foi influenciado a tomar aquela decisão. Como aconteceu com Balaão, no livro de Números, capítulo 22, 34. Balaão estava indo a caminho para agir de forma errada contra Deus. Quando Deus permite que a mula abre a sua boca e fale com Balaão. Por quê? Porque tinha um anjo ali na frente. A mula viu o anjo. Deus permitiu que a mula enxergasse o anjo. E Deus permitiu que a mula falasse. Ou seja, Deus enviou um anjo para influenciar a conduta de Balaão. Então Deus pode sim. Quem sabe isso já não aconteceu com você, não é? Você não sabia que era um anjo, mas agora você está sabendo que de repente aquilo que aconteceu com você para influenciar a sua conduta não foi por acaso, foi um anjo de Deus ali. Eles recebem os espíritos dos cristãos quando partem desta vida para a eternidade. Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então os anjos estarão sempre prontos para levar os filhos de Deus ao paraíso, quando deixarmos este corpo. Ok, queridos? Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça aí de dar este like, este joinha no vídeo, porque isso ajuda bastante. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça também de ativar o sininho. Tudo bem? Eu espero você no próximo vídeo, onde estaremos falando da próxima arma, a 9ª arma, a penúltima arma para acabarmos essa série. Tenho certeza que você será muito edificado, muito abençoado em nome de Jesus. Lembre-se disso, os anjos de Deus estão a favor e a serviço dos filhos de Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Deus nunca desampara os seus filhos, nunca desamparou e jamais vai desamparar. Deus é contigo. Esta batalha é sua. Nesta batalha você não está sozinho. Nesta batalha existe um exército de anjos a teu favor. Anjos do Senhor a teu favor. O próprio Deus batalha por você. Na frente da nossa batalha, sabe quem está? O general de guerra, Jesus Cristo. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!